Bem-vindo ao DermaCast, o podcast que fala sobre dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também dermatologista. E no episódio de hoje, nós vamos descomplicar a menopausa. Fala aí, amiga. E para isso estamos aqui com a doutora Ana Carla Montenegro, endocrinologista, que já teve aqui uma outra vez. Na próxima ela vai pedir uma música. Não, ela não vai pedir música, não. Não, Ela vai cantar. E a gente vai mandar um boleto para ela falar. Com o boleto da DermaCast. Seja bem-vinda, Ana Carla. Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar aqui pela segunda vez, né? Assim, a gente abriu o podcast, né, de vocês e a gente voltar aqui, isso é maravilhoso. A gente estava ensaiando essa volta. Essa amiga, tu tem que voltar. Maravilhoso. Aninha, se apresenta para o nosso público, né? Já faz um tempo que a gente gravou aquele podcast. Se apresenta novamente. Eu sou Ana Carla Montenegro, sou endocrinologista e, enfim, e gosto da área. A gente vai conversar coisas que a gente trabalha e que tem alguma coisa a ver, a ligação entre endocrinologia e dermatologia. E hoje a gente vai abordar um outro assunto que nos interessa muito. Ana Carla é uma autoridade quando o assunto é obesidade, né? Uma pessoa pioneiríssima nesse assunto, mas ela também domina várias áreas da endocrinologia. E eu peguei ela assim: você vai falar de menopausa para os nossos seguidores, para os nossos seguidores e para a gente, e que para nós. precisamos falar sobre isso. Porque assim, não tem um dia, a gente estava conversando aqui, que nossos pacientes não nos questionem sobre isso, sobre as mudanças da pele na menopausa, o que é que está acontecendo, o que é que pode ser feito. Tanto é que quando a gente abriu a caixinha de pergunta, bombou as pessoas querendo saber sobre menopausa. Não são nossos pacientes, mas nossas amigas também, né? E Nós, nós, né? Mulheres 40 a mais. 45 acho que mais. assim... 45 mais não, ainda sou 40 a mais. Né? A gente conversa muito, né? A gente tem muita dúvida e muito bom falar isso e desmistificar também, né? Que eu acho que a gente tá falando cada vez mais sobre o assunto, né? Então... Isso primeiro era um ponto, né? De quem é a responsabilidade, qual é a especialidade que cuida, né? Que trata da menopausa. Era até uma dúvida sua, né, de Marcela, né? Eu mando pra assim, quem é que vai... É a endócrino, é a gineco? Na verdade, é uma condição, né, que tem a interseção de algumas especialidades. Então, a gineco, ela trabalha, ela lida muito, porque lida com a saúde feminina, mas a endocrinologia também trata da menopausa, né, porque se trata, na verdade, de uma alteração, né, de uma fase do ciclo reprodutivo da mulher, que mexe com a parte hormonal. Então, tudo que falar de hormônio e metabolismo, O endócrino. Né? E apesar de fazer muita obesidade, assim, falo muito, né? Eu acho que as pessoas que me conhecem me fazem essa referência muito forte em relação à obesidade e menopausa, eu também trabalho muito, né? Então, não só vocês como colegas, mas a minha vivência, né, na parte de consultório também é grande, né? E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a endocrinologia e também sobre a minha vivência e a vivência pessoal de cada um daqui. E começa então explicando pra gente a diferença de menopausa e climatério. Pronto, vamos lá. Menopausa, ela é um termo bem específico, certo? Então, menopausa, a gente diagnostica ou a gente identifica, né, vamos dizer assim, retrospectivamente. Então, é quando você tem a interrupção da menstruação após 1 ano. Então, você diz, entrei na menopausa, quando após 1 ano que você não tem mais a menstruação, você pode diagnosticar. Então, minha última menstruação foi em março de 2024. Então, você pode dizer que entrou na menopausa em março de 2024, quando em março de 2025 você não tem mais nenhum ciclo. Então, isso é menopausa. O climatério é esse período que antecede e que sucede essa cessação, quer dizer, essa interrupção da menstruação. Então, isso pode acontecer 5, 7, 10 anos antes e também depois, que é muito polêmico, né? E principalmente o depois. E essa fase do climatério, ela é acometida por algumas alterações, né? Porque o ciclo, ele não é normal, né? A ritmicidade, a produção dos hormônios femininos não está completamente normal, como na fase da mulher mais jovem. E você já pode sentir alguns sintomas que a gente atribui popularmente dizendo a menopausa, mas na verdade, se não tiver ocorrido a cessação, se trata do climatério. Entendi. Tá certo? E aí fica a coisa meio confusa, né? Então, fica mesmo, até né? Que é médico. Mas ela me perguntou, tu tá no climatério ou tu tá na menopausa? Eu não sei, eu vou tirar minha dúvida no episódio. É bem complexo, porque inclusive há mulheres que estão fazendo uso de alguma medicação, ou um DIU, né? Ou medicação de uso contínuo, que faz a interrupção da menstruação. Então não tem esse parâmetro, esse marco da interrupção
ou das alterações do fluxo que normalmente acontecem, né, que antecedem antes de você interromper, você tem a menstruação, ela fica meio louca, né, ou ela fica, ou ela vem mais, inicialmente ela vem em períodos mais longos, depois você tem um encurtamento para finalmente você ter a cessação. Isso normalmente seria o que a gente vai dizer o que era mais comum, mas muitas vezes fica completamente aleatória. E aí fica confuso exatamente para essas mulheres, por exemplo, que fazem uso de medicações que interrompem. E aí começam a sentir alguns sintomas que a gente vai comentar aqui, que não são somente os fogachos, né? Há muitos outros sintomas que estão associados à menopausa, climatério, enfim. E aí fica muito confuso, porque não tem esses ciclos, né? Que de alguma forma indicam, né? Mesmo as mulheres mais jovens, que alguma coisa está errada. Então é bem confuso. Por exemplo, eu tenho Mirena, então não menstruo. Pois é. Então, assim, tem algum exame para eu fazer para saber se... Marcela, assim, a gente, na verdade, essas alterações, elas coincidem exatamente com a incapacidade do ovário de produzir o estrógeno, né, que é o hormônio feminino, que a gente vai falar muito sobre ele nesse episódio. E aí, por conta disso, a gente sabe que o estrógeno, para ser produzido, ele é estimulado por uma glândula que fica acima do ovário, que é a hipófise, né? E aí, essa glândula produz o FSH e o LH. Então, nessa fase que o ovário não está respondendo muito bem, você começa a aumentar esses hormônios que tentam estimulá-lo. E aí, existem realmente alguns parâmetros que também não são muito fidedignos, vamos dizer assim, por exemplo, que correlaciona esse aumento do FSH na tentativa de estimular mais o ovário, que pode já indicar uma certa falha, que a gente chama de perda ou redução da reserva ovariana. Tá certo? E aí isso pode indicar que você talvez já esteja começando a entrar num período que vai se aproximar da menopausa, porque o FSH está tentando estimular muito o seu ovário, mesmo você usando Mirena. Tá certo? Porque o Mirena ele não tem a capacidade de inibir o FSH. Isso é muito importante. Pronto. Então, assim, FSH, deixa eu tentar resumir para o nosso público. O ovário é o órgão responsável pela produção dos hormônios femininos, que vão garantir que a gente ovule, que a gente engravide, que a gente menstrue. E ele precisa de um estímulo da hipófise, que é uma glândula na cabeça, né? Que produz FSH para poder ovular e menstruar. E o FSH começa a aumentar. Isso. Tamo junto, FSH. Começa a aumentar para poder estimular esse ovário, o ovário lá na preguiça, acabando o seu estoque. Exatamente. De óvulos. Eu achei que a pessoa que usava Mirena, o FSH não ia aumentar. Não altera. Inclusive, quem faz que hoje a gente não fala TRH, a gente fala terapia hormonal da menopausa, é o termo mais adequado. Mesmo as que estão fazendo a reposição não conseguem inibir o FSH. E Deus é perfeito, o corpo é perfeito. Certo? Então, você não consegue. Até porque o Mirena não vai ter quantidade de estrógeno suficiente, porque o Mirena ela tem progestágeno. E aí você não tem, você vai inibir, porque você diminui ali a proliferação endometrial, que é a ideia, né? Da contracepção pelo Mirena. Tanto é que o Mirena você continua ovulando. Você pode continuar ovulando. Porque você só diminui a capacidade de nidar. Assim, você não nida. Então, inclusive, Mirena é interessante, depois que a gente for falar, como uma estratégia da substituição do progestágeno, na hora que você vai fazer a TH. Entendi. A terapia. Enfim, que aí eu já tô antecipando. Mas se eu, ao invés do Mirena, eu tomar anticoncepcional oral, mesmo assim o FSH... Aí você tem uma capacidade maior, porque aí vai ser uma pílula combinada, aí você tem estradiol. Tá o estradiol consegue. Consegue. Mas eu vou continuar aumentando, mesmo assim aumentar o FSH? Não vai ser capaz. Você pode ter uma certa inibição do eixo, né? Porque o mecanismo da pílula anticoncepcional, você pode bloquear, e aí é como se você estivesse fazendo uma terapia de reposição. Numa dose muito maior do que a que a gente faz. Porque a pílula anticoncepcional ela tem uma quantidade de estrógeno muito maior do que as medicações que a gente faz na TH. Tá certo? Mas aí, no caso da pílula, ela teria um pouquinho de capacidade, ela fica confusa, porque você poderia inibir. Entendi. Boa. Aí ela pode confundir. Então, assim, você tem que se conhecer. 40 mais, né? Acaba que você usa menos a pílula, né? Isso. Você tem que conhecer seu corpo, você tem que ter um endócrino parceiro, você tem que ter uma mistura de tudo. Amiga, quais são as queixas mais comuns que você percebe no seu dia a dia dos pacientes? A gente recebe um tipo de queixa que a gente vai comentar depois, das pacientes lá na nossa cadeirinha. E a gente também vai para ela. Que vai para ela. Né? E ela geralmente, quando chega, eu acho que eu tô na menopausa, eu tô sentindo o quê? Pois é bem interessante, né? Os sintomas clássicos, né, da menopausa, né, que a gente pode identificar, que é aquele que é bem
bem, né, conhecido, que são os famosos fogachos, né, que é aquele calorão, que é um calor meio diferente, porque é um calor que acomete mais a parte superior, associado com vermelhidão, né, com aquela coisa, às vezes o calor ou às vezes um frio intenso, que é como se você tivesse uma perda da termorregulação. Está muito associada à questão da participação do estrógeno no efeito vasomotor. Tudo isso, só para antecipando os sintomas, a maioria não. Os sintomas da menopausa, a gente poderia dizer que são atribuídos à queda do estrógeno. A gente sabe que tem o estrógeno, tem a progesterona, mas todos esses estão associados à função do estrógeno. Por isso que quando a gente for falar um pouquinho mais adiante, a gente tem que ter essa informação para que a gente faça esse link. As coisas que ele... E a gente começa a sentir as coisas. Exatamente. Então, os sintomas clássicos seriam esses, né, a questão do calorão, mas há inúmeros outros sintomas que são muito frequentes. Uma queixa que é muito frequente e que muita gente vai se identificar é a insônia. Insônia. A irritabilidade, às vezes a irritabilidade que está associada ou não aos fogachos. Diz assim, eu não tenho fogacho, mas uma alteração de humor, uma tristeza, uma melancolia um pouquinho mais alterada. Eu vou até dar uma experiência no consultório que vale a pena até pontuar. Mas sim, pode ser atribuída essa queda do estrógeno. A insônia também. Então, essa regularidade, a participação do estrógeno no sono REM, na melatonina, enfim, ele participa. E uma das queixas, muitas mulheres que não têm nem fogacho, elas podem apresentar. Então, acho que insônia, eu poderia pontuar, na experiência pessoal, de que é uma queixa muito frequente. Isso começa anos antes do Anos menopausa, antes. Né? Seria nessa fase do climatério. Nessa fase do Olha, climatério. E já antecipando, spoiler, tá na nossa caixinha de pergunta, a paciente perguntou. Quais são os outros sintomas? Não, insônia. Eu tenho insônia. Eu achei que não tinha nada a ver. Olha insônia. Aí, e você tem a melhora com a TH. Olha. Você tem a melhora. Então seria uma indicação de TH? Não. Calma, você já tá aí pra TH. Aí já tá no climatério. Tá. Mas pronto. Então, irritabilidade, insônia. E tem aquelas famosas alterações que eu acho que também de grande interesse, da mudança corporal. Então, de fato, não é uma questão, não é um mito, isso é um fato fisiológico. O corpo da mulher começa a mudar. Certo? E aí quando a gente fala dessa questão da composição corporal, não é apenas a queda do estrógeno. O aumento do FSH também tem essa participação. Então, a mulher, a gente tem um envelhecimento normal, né, fisiológico, homens e mulheres, eles envelhecem, a gente vai ter a perda da nossa mitocôndria, vamos dizer assim. A mitocôndria é uma organela, como é que é o termo que eu poderia utilizar? É como se fosse uma estrutura pequenininha dentro da célula, como se fosse o pulmão da célula. Para manter a célula boa, né? Para Para manter a célula viva, né? Então, essa história... Mitocôndria, eu acho que todo mundo Mitocôndria. Mitocôndria, eu acho que talvez não fique tão... da célula. Respiração da célula. Pronto. Mas, enfim, para que a célula ela consiga se manter viva, você precisa da mitocôndria e você tem uma ação estrogênica sobre a função mitocondrial muito importante, né? E aí, quando você tem essa queda mais abrupta, o envelhecimento da mulher é um pouquinho mais acelerado, que não acontece, por exemplo, com o homem. Aí, voltando para a mudança de composição corporal, essa queda vai fazer com que, de fato, por exemplo, você tenha uma perda maior de massa muscular. Então, o músculo é um tecido que precisa muito de mitocôndria. Então, se você não tiver uma mitocôndria muito bem nutrida ou estimulada, você tem essa função, você tem uma incapacidade de regeneração alterada, piorada e, de fato, você tem uma perda acelerada, que não é só pelo envelhecimento. Você tem, então, mulheres, por exemplo, que, se você comparar menopausadas e não menopausadas, aquelas menopausadas, mesmo que sejam da mesma idade, elas vão ter uma composição corporal pior por conta exatamente dessa queda do estrógeno, certo? A outra coisa, e aí tem a participação do FSH, é a mudança da distribuição de gordura. Então, hoje, cada vez menos, a gente tem mais aquela conformação feminina que a mulher tem, violãozinho, né? Aquela deposição mais no quadril, mais no bumbum, mais na coxa da gordura, ela começa a ter um favorecimento para a deposição intraabdominal. E aí tem uma participação do FSH. E aí é que é o ponto que, como eu tinha dito antes, a gente não consegue melhorar muito esse FSH e por isso que assim, a mulher percebe essa dificuldade de perda dessa gordura mais abdominal, porque o FSH ali está trabalhando, sabotando completamente
a sua capacidade de mobilização. Então, se a gente pudesse pontuar assim, modificação de composição corporal, antes de entrar na pele do colágeno. É isso que eu ia falar agora. E você, logo adiante, que eu vou passar a bola para a Marcela. Marcela daqui a pouco vai dizer colágeno. Existe essa configuração. E aí, todo o ônus do ponto de vista metabólico por conta disso, né? E aí a gente traz, não é só a questão estética, né? Você fica com a configuração mais masculina, mas se a gente for avaliar também do ponto de vista metabólico, isso também é catástrofe, né? Então, para a gente precisar de uma ação de insulina boa e evitar diabetes, por exemplo, você precisa de músculo. E aí você tem uma tendência maior de você ter uma predisposição para diabetes. Gordura visceral é a gordura trash, né? A gordura do mal. É a gordura que vai produzir uma série de substâncias ruins que também vão aumentar a chance de você ter que é aquela gordura da barriguinha. Não é aquela né? É da barriga. Da barriga dentro. Da barriga dentro, da barrigona. Não é a barriguinha. A barriguinha, aquela da lipoaspiração, não. Essa é a do bem, é a barriguinha chope, barriguinha chope. Que você vê, assim, a gente vê em algumas mulheres mais velhas. Hoje acho que a gente está trabalhando tanto, até com a reposição, a atividade, enfim, a gente tem visto menos. A gente tem mantido, né, a conformação. A conformação. A gente via isso, acho que talvez algumas décadas atrás, mas é aquela configuraçãozinha bem masculina, exatamente por mais conta arredondadinha. Aquela gordura do mal. Né? Do mal. Que faz, e aí você tem, na verdade, você tem uma preocupação dupla, né? Você tem a questão estética e autoestima, etc. E você tem, por outro lado, essa maior predisposição, inclusive, das doenças metabólicas, exatamente porque você tem essa perda, né? Assim, você tem essa alteração da composição corporal que muda para pior, né? Que muda para favorecer o ruim, para favorecer o que é ruim. E agora, essa gordurinha, desculpa. Todos ia puxar para a pele. Agora é Marcela. Que é no DermaCast. DermaCast, o podcast que vê dermatologia em todas as áreas. Então vamos lá, uma coisa que eu tava, parou de menstruar, subiu o FSH, teve fogaço ou não teve, tá mudando o corpo, tá tendo insônia, irritabilidade, mudando a conformação corporal, perdendo músculo, chorando e a pele. Não, porque eu achei interessante, porque quando eu tava assim, lendo os trabalhos, né, já pro podcast. Você ajudou muito. Sobre menopausa. E tu falasse exatamente uma coisa que quando eu fui ler me chamou a atenção, que fala assim, a quantidade de colágeno, né? Porque a gente se preocupa muito com colágeno e envelhecimento. Tem mais a ver com a idade da menopausa, que acho que tu falasse isso por músculo, não foi? Do que a idade cronológica. Então, assim, uma mulher de 50 anos que não entrou na menopausa, não é comparável com a mulher de 50 anos que já entrou na menopausa. Então, a mulher que entrou na menopausa com 45... né? E talvez um que entrou com 55, aí que vão ser iguais pelo tempo que ela entrou na menopausa. E o dado que tinha, né? Eu disse, meu Deus, que número alto, mas era assim, que nos primeiros 5 anos, né, no pós-menopausa, você perdia mais ou menos 30 e poucos % do seu colágeno. Olha. E depois disso, 2% ao ano. Que a gente vem com um número de 1% ao ano a partir dos 25 anos. A gente vem 1% ao ano e aí faz isso. Então, assim, é um número alto, né? E a menopausa como sendo importante, né? Isso, e isso não só, esse estudo que você viu, isso acontece em todos os tecidos. Por exemplo, os 2 primeiros anos pós-menopausa é onde há a maior perda óssea, que aí também é uma outra preocupação. Você tem essa perda mais acelerada, a perda muscular. Então, essa fase pós-menopausa imediata, as mudanças elas vão se tornar muito mais aceleradas, né? Essas perdas todas vão ser muito mais aceleradas. Os fogachos são muito mais intensos, enfim, tudo é muito pior. É como se tivesse realmente um choque, a cessação completa ali do estrógeno e todas essas alterações elas são muito intensificadas. E aí vale para a questão da pele. Então vamos estimular colágeno. Começa antes da menopausa para aumentar seu colágeno, né? Isso, e pós-menopausa você tem que ter um cuidado redobrado com porque isso, assim, a gente tá vendo, já tem que ser mulher mesmo para suportar tudo isso. Mas a gente tá vivendo uma nova era, né? Assim, as mulheres, a gente não falava sobre isso, talvez eu tava lendo, porque a gente não vivia tanto, né? A gente, meio que a vida da gente se acabava quando acabava o ciclo reprodutivo e a gente morria cedo, né? Nossos ancestrais e tudo. Isso faz muito tempo, né, amiga? Não, mas eu acho. Mas essa questão do tabu, que eu acho que você tá colocando isso, é porque não se falava. Você tinha que aceitar que tem que ter fogacho mesmo, que seu corpo vai modificar mesmo, né? Eu acho que era muito por aí. E aí, assim, na verdade, a gente viveu uma coisa muito paradoxal. Então, se a gente for voltar ali a 30 anos, eu acho que era muito disso. Depois houve uma era ali por volta do início dos anos 2000 até o WHI, que foi aquele estudo que deu um retrocesso, vamos dizer assim, onde as mulheres começaram a fazer terapia de reposição hormonal. Normalmente eram as mulheres que eram mais interessadas em se cuidar. E aí, quando houve o WHI, que
talvez o grande público não saiba exatamente, mas muitos ainda escutam os reflexos dessas informações que foram veiculadas pelo WHI, onde condenou muito a terapia de reposição hormonal, terapia hormonal da menopausa. Houve um certo retrocesso em relação à indicação, né, se você deveria fazer para todo mundo, com medo da doença cardiovascular e do câncer. E aí, passou-se essa década para até que muitos estudos mostrassem que não, que é o que a gente vai conversar sobre isso, mas até agora ainda tem esse fantasma da segurança. Então, um ponto era, tem que ser assim mesmo, não vamos conversar nada, ou então, ter que fazer reposição é muito perigoso. Vou ter que pagar um preço Eu pra vou ter isso, que pagar um preço e eu vou ter que aguentar isso. E eu acho que talvez essa conversa agora esteja começando a ser retomada diante da luz, felizmente, né? Ainda com muito medo das informações do WHI em 2002, né? Mas acho que essa conversa está sendo retomada exatamente por conta disso. Não é, a ciência está mostrando que não é necessário que você passe por isso. Né? A gente está é isso que eu ia dizer, eu me sinto em minha plena capacidade produtiva, né, cognitiva, de querer estar bem, de querer me cuidar, né? E aí a gente faz assim, não tenho que. Me ajuda, ciência. Sim, eu não falei sobre o cabelo, na verdade. Marcela, fala sobre o cabelo. Então, assim, resumindo, reserva de colágeno, porque vai acontecer. O músculo baixo, eu tenho colágeno baixo. Muita paciente pós-menopausa que procura, né? Assim, diminuiu meu cabelo. E assim, a gente vê o aumento do afinamento, né? O pelo ficando mais fino, que não só da androgenética da calvície, né? Como tem a alopecia senil, o pelo fica mais frágil também, e o paciente tem mais queda de cabelo. Porque, né, você diminui estrógeno, diminui progesterona, e isso acaba fazendo com que o cabelo caia mais, diminui o ciclo E quem tem androgenética, até porque inclusive tem essa outra alteração fenotípica, né, que é o hirsutismo, né, que é a androgenização. Porque quando você cai o estrógeno, a relação testosterona-estrógeno, ela aumenta. E aí todas as ações que são relacionadas a essa relação aumentada começam a ser agravadas. Então a androgenética piora. A acne da mulher adulta também está relacionada. Tem mulher que não teve acne na vida toda e passa a ter no pós-menopausa. Pelo, né? Aquela... A história, vou puxar pra barreira, tá? Eu puxo o cabelo, puxo pra barreira. A barreira cutânea piora, né? Então, a gente tem lá o nosso folículo piloso como um grande órgão, mini órgão endócrino, com receptores, com um monte de coisa. A gente tem a barreira cutânea que necessita dessa coisa do hormônio para ser naturalmente hidratada, para ter seus níveis de hidratação natural. E eu vejo, atendo muito adulto, eu vejo dermatite. Eu comecei minha dermatite atópica na vida adulta, piorei na vida adulta, por conta dessa queda e piora da barreira cutânea. A gente vê pessoas com rosácea, com pele sensível, né, nesse período pré-menopausa do climatério que eu aprendi. E também pós. Então, assim, os cuidados com skincare mudam também. A gente muda para uma coisa menos agressiva, skincare de pele sensível. Então, é muito difícil a gente ter uma mulher 40, 45 mais com um skincare para acne. Né? Nem o sabonete mais. Nem o sabonete. Então, ela fala assim, mas eu continuo com acne. Eu digo, não, mas vamos trocar o sabonete. Porque diminuiu também essa história da barreira cutânea. É muito interessante, né? Tudo muito ligado, o corpo meio que conversa. Eu acho que a gente vai retomar um pouquinho essa questão das definições. Eu acho que seria interessante também dizer qual seria a idade adequada, né? Que a gente só conversou, né? A gente conversou em off, mas aqui não Pois a partir dos 40 anos, né, a mulher pode entrar na menopausa e ser uma menopausa fisiológica. Antes dos 40 anos, inclusive, a gente define como insuficiência ovariana prematura. Inclusive, tem que ter uma abordagem bem específica. A reposição, ela é obrigatória, a menos que você tenha uma contraindicação. Entre os 40 e 45, seria menopausa precoce. A partir dos 45, já seria considerado uma menopausa dentro da normalidade, vamos dizer assim, dentro do período esperado. A média de idade da menopausa no nosso meio é em torno de 52 anos. Né? Então, há mulheres que vão menstruar um pouquinho menos depois, mas por volta dos 52 anos. Então, seria essa média. E aí, contando o climatério, mais ou menos 5 a 6 anos antes, 5 a 6 anos depois. Então, dos 45, né, até os 54. Isso. O climatério geral, assim. Vai até os 60, que é um outro ponto. Meu Deus. É um outro ponto. A endócrino é muito mais complexa que a dermato. Vamos ficar no básico. É muito difícil. Porque esse climatério, ele pode se estender. Entendi. E aí é o
que aí é quando Mas você o climatério é quando você fica com sintomas, é isso? Que chama climatério, é tipo passar a menopausa e continuar com sintomas. É aquela fase em que você, como se você não tivesse entrado num estado de equilíbrio. É quando essa flutuação de hormônio ainda traz alguma sintomatologia associada a essa queda. É mais ou menos isso. E aí quem sofre é a mulher idosa. É um outro podcast. É um outro podcast. Essa é a mulher idosa. Que é outra pele também. É outra pele. Que depois dos 60, não, você já saiu do climatério. Mas a publicação, inclusive uma publicação de uma americana que publica muito sobre menopausa, que ela fez um texto muito interessante exatamente sobre a mulher na senilidade. Que aí você diz, são 6, 7 anos, depois dos 60, você não pode atribuir mais nada ao climatério. E não. Ela pode ainda apresentar alguns sintomas que podem ser atribuídos ao climatério. Mesmo que ela tenha tido a menopausa na idade certa, vamos dizer assim. E quanto mais tardio, consequentemente... E essa mulher de 60, ela também quer estar bem. Então ela também quer bem. Demi Moore tem 62 anos. É isso, 60. Então é muito... 60 novos 40. 60 novos 40. E finalmente, amiga, para quem é que a gente vai... Acho que vamos entrar nisso. Terapia. Na terapia de reposição da menopausa, que você falou. Quem é que você diz assim, não, eu vou prescrever? Porque a gente tá vendo um boom aí de controvérsias, de faz terapia, não faz terapia, de pílula, de cápsula, de implante, disso. Quem é realmente que é indicado fazer essa terapia de reposição? Vamos lá. A indicação formal, né, a indicação de consenso, é quando a mulher apresenta sintomatologia de fogacho, né? Que são os vasomotores, os sintomas vasomotores. Então, essa é a indicação formal. Então, se a mulher ela não quiser, ela também não teria nenhum tipo de, vamos dizer assim, um prejuízo para ela. Há quem atribua que as mulheres que têm mais fogacho são as mulheres que vão ter um risco cardiovascular também aumentado. E isso, de alguma forma, poderia ser atenuado. Mas, formalmente, seria isso. Então, mas você tem o risco cardiovascular aumentado. Como se fosse um marcador de risco. Mas aí, por isso, você faz a terapia, é melhor não fazer, porque você tem o maior risco. Vamos lá. Indicação, atenuação de sintoma. Aí, controvérsias, certo? A mulher que tem mais fogacho, ela tem um risco maior. Há coortes, segmentos, que essas mulheres, elas têm um risco maior de doença cardiovascular. Há estudos que mostram que quando você faz a terapia de reposição hormonal, inclusive, que é o momento, que seria isso, o ideal é que você não faça, inclusive, nem quando você diagnostica a menopausa, ou seja, você não deve aguardar os 12 meses. Você deveria exatamente fazer nessa fase transicional, é o melhor momento. Quando essas mulheres, elas fazem essa terapia nesse momento, você tem alguns estudos de desfecho, inclusive uma releitura do próprio WHI, que mostra que você tem redução de risco cardiovascular. Isso é reconhecido, você tem vários estudos, mas não há ainda um consenso, ou seja, não há uma formalização da indicação de você fazer uma terapia de reposição hormonal para que você reduza risco cardiovascular. Certo? Então, essa conversa que eu tenho no consultório, eu sempre converso sobre isso, mas ela tem que entender que eu não estou usando estatina. Tá certo? Tá. Que é um remédio para reduzir colesterol, que a gente sabe que eu estou fazendo isso para reduzir o risco de evento. Eu não tenho essa causalidade muito bem definida e, portanto, não existe essa indicação. Uma outra coisa, por exemplo, hoje, outras coisas que estão associadas à menopausa. Hoje, a terapia de reposição hormonal, ela é reconhecida como uma terapia que você pode tratar a osteoporose da mulher. Certo? Então, antigamente, você sabia que havia esse efeito sobre o osso, mas não havia uma indicação formal. Mas ela não é a primeira escolha. Então, se você já faz a terapia de reposição hormonal, porque formalmente houve essa indicação, né, vamos dizer assim, robusta do ponto de vista científico, você já pode considerar, aí tem que fazer uma dosezinha um pouquinho diferenciada, que ela já está sendo tratada da osteoporose, caso ela tenha osteoporose. Mas você não é a primeira indicação. Então, formalmente, a indicação é fogacho, é sintomas vasomotores, certo? Agora, a gente tende a fazer, certo? Hoje, na prática, aquilo que é a formalidade, o que a gente traz para o consultório. Então, se você não tiver uma mulher que tenha uma contraindicação, e quais são as contraindicações? Uma lesão de mama, que seja risco, né, uma história própria de câncer de mama, ou uma história familiar, que não é qualquer história familiar. Uma mãe teve um câncer de mama, uma mãe idosa teve um câncer de mama. Isso não é uma
condição de associação familiar. Mas um câncer de mama que você, uma mãe que teve jovem, uma irmã, e você faz uma avaliação genética, existe um risco, essa mulher não deveria fazer terapia de reposição hormonal. Mas, se a mulher não tem esse histórico, ou não tem fenômeno trombótico também ativo, ela não tem contraindicação. Tá certo? Aí vocês estão tendenciando. E no melhor momento é quando a mulher chega dizendo que tá com sono, que tá menstruando, mas tá com sono terrível, que só quer matar o marido, que quer afogar os filhos. Porque, inclusive, essa mulher teve filho mais tarde. Então Inclusive. os filhos ainda moram dentro de casa. Eles são não, pré-adolescentes. né? Esses filhos não estão casados, né? Esses filhos estão lá, né? Indo para um carvalheira na ladeira. E a mulher tem que ir também. A mulher tem que ir lá, ou então tem que aguardar. O cavaleiro da ladeira Com já tá um pouquinho músculo. mais velho. E com colar. Mas estão indo com 16, 17. Né? Aí, enfim, depois pode até cortar essa parte. Mas, enfim, essas mulheres, elas estão assim, e é perceptível, essa semana mesmo, assim, coincidentemente, né, o astral confluiu, em parceria com uma colega, que a gente tem muitos pacientes em comum, que aumentou a dose da reposição, porque claramente ela estava com um sintoma meio estranho, ela estava melancólica. Mesmo fazendo. Não é uma indicação formal, né? Você aumenta para fogacho. Então, assim, você começa na dose baixinha, aí você ainda persistirem os sintomas, você aumenta. Mas usando a lógica da melhora, da atenuação pela dose do estrógeno, foi feito isso, ao invés de começar muito depressivo, vamos tentar aumentar o estradiol. E ela melhorou. Olha aí. Tá certo? E ela melhorou claramente. Né? Então, são coisas que você tem que usar, obviamente, sempre alguma coisa respaldada, né? Que às vezes não tem aquela indicação formal, mas você tem todo o respaldo do ponto de vista científico para fazer esse tipo de conduta. Com segurança. Com segurança. É só a questão toda que às vezes o público fica meio confuso, porque há coisas que a gente fala, né? E é quando você é muito formal, que estão muito já demonstradas nas publicações, nos artigos. E há coisas que ainda estão por ter essa confirmação tão robusta, que é o termo que a gente usa, assim, tão definitiva, mas que há muita evidência para isso. Então, por exemplo, a questão da pele. Também não é indicação. Você não vai começar a terapia de reposição. Pergunta. Mas melhora. Aumenta colágeno. Mas melhora. Colágeno. Aí tem muito estudo. Não altera a elastina, mas colágeno não altera. Melhora. Tem uma publicação de 2023 que tem estudo de assim, você avaliar antes e depois com biópsia de pele. Então, você tem melhora. Mas não há muito estudo, pelo menos até onde eu vi, com a melhora clínica, assim, com dados objetivos. Eu não sei quais são os dados que vocês utilizam. Melhora de ruga. Melhora de ruga. Eu acho que deve ser um estudo meio que in vitro. Mas que há uma demonstração, né? Isso, né, de fato, assim, você tem a demonstração de que há essa perda, que há essa piora. Aí restaria saber se há estudos que você repondo vai melhorar, né? Que é a grande questão. E há estudos que melhoram. Agora, a percepção é porque tem isso, colágeno e elastina. Tipo, melhora colágeno, melhora elastina. E talvez uma flacidez assim, aí não vá melhorar tanto, encaminhar, entendeu? A gente fica, às vezes, no nosso mundo, né? E assim, não, bora fazer bioestimulador. Isso aí é fato, né? Vai melhorar. Bioestimulador de colágeno, tecnologia vai melhorar colágeno e elastina. Né? E algumas mulheres menopausadas que começam a não responder tanto ao bioestimulador, de repente, Isso. Aí você... Melhor do que tomar colágeno, né? Vai ser outro ponto. Porque assim, o máximo que vai acontecer é melhorar. Pois é. Então, assim, o pior que vai acontecer é melhorar. Agora, óbvio que, aí mais uma vez, que é onde a gente tem que ter essa conversa muito reta com nossa paciente. Você não vai... É onde tem o diferencial de você tentar fazer uma coisa certa e você tentar fazer uma coisa milagrosa, né? E vender, né, a varinha de condão. Essa conversa tem que ser feita como a gente está conversando aqui. Olha, há um pressuposto de que pode haver uma melhora. Né? Isso pode até ser um ponto a favor, né, de você, na decisão de você tomar, da mulher de querer tomar. Compartilhar com ela. Isso é um ponto. A outra coisa é assim, você vai tomar, porque sua pele e você vai ficar 15 anos mais nova. Aí essa é a conversa que você tem que ter, né? E ela tem o poder de decisão. Isso. Né? Ela no auge da carreira dela, da vida dela, de tudo, ela tem o poder de decisão. Não, eu quero tentar. E ela trazer um feedback. Não melhorei tanto em vários sentidos, né? Amiga, acho que pele é isso. Eu queria perguntar se TRH melhora
a questão da libido, Outro ponto. da questão genital. Onde Outra entra- dúvida também. onde que entra eu acho que testosterona. até- aquela atriz, Fernanda Lima, falando negócio de menopausa, ela falou que piorou da memória. Aham, tem. Também altera tem, a menopausa. altera a a memória. memória. E aí também a polêmica, se a reposição melhoraria ou não melhoraria, há muitos estudos controversos. Na revisão desse mesmo WHI, a reposição tardia poderia até piorar a questão da memória. E aí mais um motivo para que, se você tiver que fazer, você faça logo. Ainda, assim, o fato é, piora. Tá certo? A questão cognitiva, a questão da memória, existe os Piora com a lapsos. menopausa, né? Piora. Agora, se a reposição ela tem a atenuação, parece, vamos dizer assim, que quando você faz nessa fase transicional, ela é melhor. Se você adia muito, talvez não melhore. E há uma grande interrogação se há uma piora, que também não é confirmado, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, você tem uma janela de oportunidade que está mais... Que assim, você poderia fazer com a segurança maior, visando mais as questões cardiovasculares, que até 10 anos após a menopausa você teria mais segurança, que também é bem controverso. E aí, nas pessoas que já estão muito próximas dos 10 anos, você teria segurança cardiovascular, mas poderia piorar um pouquinho a parte cognitiva. Isso é muito interrogação, tá certo? Muito interrogação. Com relação à libido. Pronto. Libido, ressecamento. Ressecamento. Pronto. Aí a coisa é a complexidade da sexualidade feminina, que eu acho que a Juliana deve ter conversado muito. É isso que a gente conversou com o Ju muito sobre isso, mas a gente queria a visão do endócrino também. Pois é, a sexualidade masculina é muito hormonal, né? Muito gonadal, é muito testosterona mesmo, né? Tem essa relação, é muito, muito direta. Na mulher, a coisa é mais complexa. A questão hormonal, o hormônio da libido da mulher também é a testosterona. Tá certo? A gente, por exemplo, a gente tem ao longo... Você com 20 anos, você tem uma fonte adrenal de testosterona, uma outra glândula que produz hormônio masculino, que justifica aquela libido um pouco maior do que você aos 30, do que você aos 40. Não é por conta da rotina, não. Há uma questão fisiológica, mesmo você ainda produzindo a sua testosterona por via ovariana. Quando vem a menopausa, de fato, você tem essa perda, né? Você já começou a perder de outras glândulas e você tem essa, então, a perda da questão da testosterona ovariana. Entretanto, atribui-se que essa perda da libido, ela é muito mais ampla do que a queda da testosterona. Ou seja, a mulher fica irritada, a mulher fica sem dormir, a mulher tem um ressecamento vaginal, que é uma consequência da queda do estrógeno. Então, tudo isso fica desprazeroso. A mulher está irritada, a mulher não dormiu, está cansada. Enfim, o menino tá no Cavalheira. Ela se esmoquece. Não, mas é verdade. Eu tô me lembrando da minha afilhada. Não, porque tem menino tá no Cavalheira, não. Que ele só tem ainda. A climatérica comigo. Enfim, tá no barzinho, né? Tá com estresse, então existe tudo isso. Agora, então, o que é que a gente faz normalmente? E o que é protocolo? Quando você tem, quando há essa queixa, normalmente, sabendo que a testosterona pode ter uma participação, você não inicia de cara a testosterona. Isso é o protocolo formal, certo? Você tenta exatamente atenuar tudo isso que é atribuído à queda do estradiol. Você começa a TH, se tiver útero, terapia hormonal da menopausa. Mas é estrógeno e progesterona. Se a mulher tiver útero, estrógeno e progesterona. A progesterona ela só entra para proteger o útero da hipertrofia endometrial. Se ela não tiver, só melhor dos cenários. Quem faz a esterectomia já faz uma terapia de reposição muito mais tranquila. Que, inclusive, o progestágeno está associado ao câncer de mama. É o progestágeno. Enfim, é o progestágeno. É o progestágeno. Mas, enfim, então você faz. Então, você tenta atenuar tudo isso que são fatores que contribuem para a perda da libido, né? Para o bem-estar, enfim. Caso você não tenha isso resolvido, e aí, se você for bem protocolar e ela se enquadrar numa síndrome, que é uma síndrome que tem uma série de itens que são bem precisos, onde você tem uma perda completa do desejo, que é a hipoatividade sexual feminina, aí você teria indicação de fazer testosterona. Eu faço isso. Eu não sou tão formal de fazer isso, não. Tá certo? Se você percebe que, de fato, não é mais a lubrificação, ela já está de sono, enfim, ela não precisaria se enquadrar em todos aqueles itens, porque eles são bem precisos. Que mais uma vez, é aquela coisa da formalidade e uma coisa que você traz para o seu dia a dia. É o ideal, real. Que você faz com segurança. E aí a testosterona está muito distante da testosterona que dá o efeito, né, que a gente tem visto do ponto de vista físico.
certo? São para vocês terem uma ideia. Então, a dose que é recomendada e que é o suficiente para que você consiga ter esse playzinho ali da libido, testosterona veiculada, é em torno de 1 a 2 miligramas. Que aí é o nosso grande problema, é que a gente não tem essa apresentação comercializada em laboratório. Então, a gente precisa manipular no Brasil. E aí as formulações são formulações para homem. Então, homem, não vou nem dizer o nome comercial, as formulações que são em gel ou em adesivo, são assim, 50 miligramas, né? A gente faz 100 miligramas, então são doses muito maiores. E são essas doses que normalmente quem está querendo ficar com aquele shape vai fazer. São doses que são doses androgenizantes. Porque a testosterona também é responsável pelo aumento de músculo, aquilo tudo que a gente vê. Exatamente. Aí, essa terapia, que é uma outra coisa que fique clara, essa terapia de 1 a 2 miligramas, ela não vai dar um ganho de massa muscular visível. Porque a ideia é que você não tenha nenhum traço de androgenização. Inclusive, provável, desculpa me interromper, talvez ela não dê, eu não tenho esse dado, acne, como a gente vê com a outra testosterona. Isso foi uma pergunta na publicação. A alopecia androgenética também. Então, como você está fazendo já a testosterona, porque ela sempre vai entrar num segundo momento. Então, você vai fazer e você vai manter a relação do estradiol maior do que a testosterona. Ela também não tem agravamento, que também isso era um temor, né? Quem tem androgenética... Pois teoricamente é seguro, obviamente, se você perceber. Porque aí é uma coisa muito, né? Medicina não tem nada de cálculo matemático, né? Vai ser a clínica, se ela perceber que de fato começou e começou a haver uma piora, você suspenderia. Mas seria isso. Então, se a gente for o algoritmo, seria isso. Estrogeniza a mulher. Se não há uma melhora da libido, se ela ficou melhor, aí você também vê se não tem um grau de depressão, enfim. Associaria testosterona. Dependendo, se você já percebe que não é tanto o caso, você poderia antecipar mesmo essa mulher não tendo todas aquelas características que formalmente ela entraria para a reposição, tá certo? Então, em resumo, seria... Então, assim... Essa testosterona é tópica? Ela é em gel. Você faz a manipulação. Aí são aquelas que você faz o pumpzinho. A terapia normalmente é comprimido? Não. Terapia a gente faz... O estrógeno, a melhor via é via subcutânea, é a transdérmica. Porque você evita... Inclusive, há ainda a terapia oral, que é bem mais barata, mas a gente evita até por conta do efeito primeira passagem e alteração do perfil lipídico. Então, estrógeno é trans... E progesterona oral. Oral. Agora, por exemplo, quem faz o DIU de progesterona? Mirena. Que é de progesterona, Mirena. Pronto. É o mais conhecido. Isso. Ela, você já faz a reposição da progesterona. Então, não precisaria. Não precisa. Faria o tempo. No teu caso, não, que é muito novinha, baby, né? Baby. Eu sou baby, mas enfim. Eu tô com 43. Mas você tá diante do que seria esperado. Pré-45. Mas, por exemplo, aquela mulher aos 47, a 48, que começa a ter aqueles sangramentos disfuncionais, né? Então, é o ideal, porque ela já faz o DIU de Mirena, né? Porque já começa a resolver esse problema perimenopáusico, né? Que também é uma outra complicação, né? A mulher fica com anemia, enfim. E já se prepara para essa transição, né? Que ela vai fazer, exatamente, já vai ajudar nessa reposição nessa segunda fase. Perfeito. Então, é o que normalmente tem sido feito. Principalmente nessas mulheres que têm essa queixa, né? De um sangramento mais intenso. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ter ciência, tem que ter seriedade, tem que avaliar a resposta clínica, tem que ter um endócrino para chamar de ser, um genético também. Né? Eu acho assim que importantíssimo a gente ver que endocrinologista que estuda, endocrinologista que faz ciência, também está comprometido com isso. Não é uma coisa totalmente porque endócrino não repõe, porque endócrino não faz teste. Com certeza. Pois então a gente desmistificar isso. Então, às vezes, a paciente ela vai procurar uma pessoa X que está na modinha, que faz reposição, porque o endócrino dela, que ela tanto ama e tanto confia, ela acha que ele é contra. Não é assim. Digamos que eu não tenho indicação de terapia, esqueci o nome, terapia de reposição. Hormonal da menopausa. Terapia hormonal da menopausa. Digamos que eu não tenho a indicação de terapia hormonal da menopausa. Digamos que eu já entendi que meu músculo precisa melhorar, que meu colágeno não precisa melhorar, né? O que mais? Que minha, sei lá, disposição que seja, e que eu queira prevenir minhas coisas, doença cardiovascular, essas outras doenças. Aí eu fico assim, amiga, eu queria uma pílula que tivesse todas essas vitaminas, que tem evidência, que pode ajudar meu músculo, que pode ajudar meu colágeno. Né? E o que a gente colocaria nessa pílula? A Annie fez, opa, a gente tem uns dados para falar sobre algumas substâncias dessa. E é isso que eu queria perguntar a ela. Né? Qual substância tem evidência? Qual vale a pena a gente já implementar no nosso dia a dia? Diz aí, amiga. Pronto. Veja, com relação à parte muscular, né? Então, não diferente de outras fases da vida, né? A gente já tem muita publicação, né?
confirmando ou reforçando a importância, né, e o papel da creatina, né, como um suplemento, né, que você ajuda, que você otimiza a formação óssea. Então, a creatina, na verdade, ela participa ali da multiplicação da célula do músculo, então ela otimiza Formação muscular. da formação, né, da formação muscular. Então, você seria um aliado na hora que você vai tentar manter ou você vai ganhar massa muscular. Então, a creatina seria A reposição de proteína, sob a forma de whey protein, se justifica caso você tenha uma dieta que não consiga atender a sua cota proteica, e aí tem como você fazer um diário alimentar e levar para o seu médico. Para endócrino. O whey se você não tiver sua cota proteica. Porque também se você tiver sua cota proteica, não necessariamente. Há quem diga que, na verdade, o whey ele teria um maior valor biológico, porque ele tem o aminoácido leucina, isoleucina, então, que são aminoácidos que são mais, vamos dizer, adequados ou mais facilmente metabolizados ali pela parte muscular, então você otimizaria, como se você desse uma proteína de maior qualidade, mas não há a necessidade. Então, do ponto de vista de reposição, vale não só para a mulher na pós-menopausa, mas também vale para aqueles que queiram preservar a massa muscular. Eu acho que principalmente nessa fase que você tem a menopausa, e principalmente pacientes mais idosos, enfim. Com relação aos antioxidantes, que é a grande polêmica, né? Será que vale coenzima Q10, né? Se vitamina D em altas doses, ômega 3, né? Essas coisas que ainda são bem polêmicas. É um pouco parecido com a história do estrógeno e a ação do colágeno. Então, a coenzima Q10, né? Coenzima Q10, que é utilizada como uma bala de prata, é a coenzima Q10 e ômega 3, né? Há muito estudo. O que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 é uma substância, vamos lá, voltar para a mitocôndria. A mitocôndria, ela é a amiga das células. E aí, quando a mitocôndria trabalha muito, ela produz um lixo, que a gente chama de substâncias oxidantes, e você precisa de coisas antioxidantes para proteger a mitocôndria. Então, a coenzima Q10, ela entra ali, ela é como se fosse um antioxidante. E ela, de fato, ela consegue ter essa preservação, por exemplo, de células de colágeno e células musculares, tentando proteger essa degradação da mitocôndria. Então, estudos in vitro, eles mostram que ela teria essa ação antioxidante. Só que você não tem estudo de desfecho. Você não tem estudo, pessoas que fazem reposição e que você consegue ter uma melhora da massa muscular, como você tem com creatina, como você tem com reposição de proteína. Aí fazer coenzima Q10, aí um outro problema em relação a você fazer coenzima Q10. Os estudos, eles não demonstram essa questão desse desfecho para saber se funciona, e você não sabe exatamente a dose e a procedência dessas coenzimas Q10. Porque como entra como alimento, a questão da regulação das agências sanitárias mesmo. Exatamente. Então, você publicar, vou botar coenzima. Será que é coenzima Q10? A gente teve um problema com a creatina, né? Que houve, inclusive a Anvisa se posicionou, toda vez que for comprar uma creatina, né, entrar ali no site, botar no Google, marcas que são aprovadas pela Anvisa. Sai o whey também, alguma coisa de whey, também. Sai whey reprovados. Exatamente. Então, você fica naquela, tem estudo, tem coerência, tem tudo, mas você não tem a confiabilidade da procedência, né? E, de fato, se isso vai se traduzir, aquilo que foi visto ali em estudos de bancada, né? Se isso vai se traduzir do ponto de vista clínico, que a gente sempre tem que ter esse respaldo. E aí fica naquela sensação de você vai fazer um pouquinho aquele seu paciente meio de cobaia, assim, no sentido de que você não sabe. Naqueles suplementos que são mais sérios, se tiver uma coenzima Q10, deixa a coenzima Q10, tá certo? Tem muito estudo, por exemplo, a estatina é um grande inibidor da coenzima Q10, certo? E aí tem muito, acho que você vê frequentemente nos reels, né? Você usa estatina, não usa coenzima Q10? Seu médico não prescreveu coenzima Q10. E existe um racional, na verdade. Ter esse racional antioxidante para colágeno, para massa muscular. E quem faz uso de estatina tende a ter, por conta dessa perda ali da proteção da mitocôndria, ter mais... porque acaba com a coenzima Q10, a mitocôndria fica desregulada e você teria mais chance de ter os efeitos colaterais da estatina.
E há estudo que mostra que você consegue atenuar, aí estudos mais robustos de desfecho, atenuar sintomatologia. Então, em resumo, o que tem de estudo clínico com a coenzima Q10, basicamente, é proteção de dor quem usa estatina. Mas, mais uma vez, a gente não tem essas apresentações de forma segura. Então, fica na prática médica. Ômega 3, também, que é o ácido poliinsaturado, enfim. Tem muito estudo para doença coronária, para a questão da proteção cardiovascular. Há racional para envelhecimento, muito mais relacionado, por exemplo, à parte cognitiva. O DHA, tem muito estudo em relação a isso, tá certo? Se isso ajudaria, por exemplo, a cognição pós-menopausa, ninguém sabe, não tem tá esse certo? dado. Não tem esse dado. Aí tudo é muito isso. A gente tem essas substâncias que ainda estão meio no limbo, para que a gente tenha como a gente vai prescrever, como a gente vai fazer. E aí fica essa panaceia, né, de botar essa coisa tudo no bolo, mas que a gente tem que aguardar que Deve no próximo podcast a gente já tá. Envolve muita coisa, inclusive custo. Isso. Inclusive custo, né? O paciente Isso. falou pra mim que gastou uma fortuna nessas coisas. Exatamente. O assunto tá maravilhoso, né, amiga? Mas vamos ter que encerrar por causa do tempo. Infelizmente, Marcela, não deixa de... Não, eu não. É o tempo, A produção senão fica ruim até pra vocês ouvirem. Ninguém vai querer ouvir até o final. Segundo Isso aqui, doutora Ana Carla, tem que vir de novo. Pois é, minha gente. Meninas, já A está à gente deve disposição. separado em podcast em 2, esse. Né? Acho que é uma coisa até pra gente aprender e pensar nos verdade, próximos. verdade. Separar em 2, Ele a não gente faz falou nem tranquilo. obesidade, não foi Poxa, na menopausa. Próximo tema. Então pra finalizar, vamos bate-bola. finalizar com o bate-bola aqui, né? Pra encerrar, como sempre, com o bate-bola. Respostas rápidas. Primeira resposta que vem na Ela cabeça. já vai está. lá. Ela tá aptitude no nosso podcast. Então, pra quem está sentindo os primeiros sintomas de menopausa, eu diria que o mais importante é... Procurar seu médico. Certeza. Pra quem tem medo de reposição hormonal, mas eu costumo dizer que... Ouvir as informações corretas. Na minha menopausa, tenho medo de ter... Fogacho. É isso. Isso, maravilhoso. Amiga, muito obrigada. Essa mulher é uma agradeço. enciclopédia. A gente dá um mote e ela canta. E ela canta mesmo. Obrigada mais uma vez. Pra gente lhe encontrar. Qual é a sua mídia social? Compartilhe com o nosso público. @Montenegro AC Endócrino. Queria agradecer, meninas. A gente sempre começa assim, como se fosse uma coisa mais formal, mas sempre fica esse bate-papo, né? Eu acho que podem me convidar, se dizer eu pago os boletos. Só Obrigada, agradecer. Aninha. Espero que a gente tenha esclarecido dúvidas, né? E aí Foi maravilhoso. foi maravilhoso. Com certeza. Doutora Marcela Araújo Dermato. Marcela com 2 L's. @Lígia Pessoa de Melo e @Dermacast. Sigam, compartilhem informação de qualidade. Esta é a nossa missão. Até a próxima.